Nesta aula eu vou demonstrar para você como que a gente representaria uma base de dados com 5 tabelas utilizando os relacionamentos 1 para 1, 1 para n e n para n em documentos do MongoDB. Então aqui no lado esquerdo eu tenho um banco de dados que possui o relacionamento com users e address do tipo 1 para 1, ou seja, um user tem apenas um address. Já users com fones, nós temos um relacionamento 1 para n, onde um user vai poder ter n fones. E users tem um relacionamento n para n com a tabela tags, formando assim a terceira tabela, que é a tabela que gerencia esse relacionamento, nomeada como users has tags. Agora, como que a gente representa esse banco de dados se a gente quisesse utilizá-lo com os conceitos do MongoDB? Muitas pessoas, quando começam a trabalhar com o MongoDB pela primeira vez, acabam criando uma coleção para cada tabela do banco relacional, o que é um erro. Quando a gente tem um banco de dados como este no exemplo, o que a gente deve fazer é transformar todas essas 5 tabelas e esses relacionamentos que nós temos aqui em um único documento. Você não precisa representar cada uma dessas tabelas como uma nova coleção na sua base de dados, ok? Então vamos supor que este quadro referente ao MongoDB é uma coleção no nosso banco de dados. A gente vai colocar aqui a criação de um documento nesta coleção e vamos começar pela tabela Users, adicionando aqueles campos que não têm nenhuma ligação com outras tabelas. No caso, o ID, First Name, Last Name e Age. Então, aqui no documento, a gente adiciona as chaves que representam estas colunas. Agora, nós vamos representar o relacionamento N para N. Se você está lembrado, em uma parte deste curso, eu disse que o MongoDB não faz uso de normalização e ele reforça o uso de redundância. Então, no relacionamento N para N é onde a gente faz uso da redundância. Para isso, a gente criaria aqui uma chave nomeada como tags para representar a tabela de tags e as nossas tags seriam uma posição dentro de um array de tags. Então, a gente coloca aqui um array onde cada posição a gente tem uma tag. No caso, este documento tem a tag filmes, futebol e música. E por que eu falo em redundância neste ponto? Porque como a gente tem uma coleção aqui, e este é um documento específico dessa coleção, os outros documentos da minha coleção também podem ter um array de tags contendo filmes, futebol e música. Então, cada uma dessas tags vai se repetindo lá naqueles documentos, porque a redundância é uma boa prática dentro do MongoDB, ok? Agora, vamos trabalhar no relacionamento do tipo 1 para n, onde lá no relacional, esse relacionamento está entre as tabelas users e fones. No MongoDB, esse relacionamento será representado da seguinte forma. A gente cria uma chave nomeada como fones e o valor dessa chave vai ser um array. Só que dentro deste array nós vamos ter subdocumentos, onde cada um desses subdocumentos vai representar um dos telefones deste usuário. Então, se lá na tabela fones nós temos as colunas type e number, no MongoDB, cada um desses subdocumentos vai ter que conter as chaves type e number, como nós estamos vendo aqui. Então, nós temos aqui 2 telefones, o celular e o comercial, onde cada um deles tem um número. Eu não coloquei a chave referente ao ID do telefone, porque não é necessário, já que esses telefones já estão vinculados ao usuário, porque eles já estão dentro do documento que representa os dados deste usuário, ok? Por fim, a gente precisa ainda adicionar a representação do relacionamento 1 para 1 entre users e addresses. Como a gente faz isso? Criando uma chave nomeada como address, porque a gente vai ter apenas um endereço, e o valor dessa chave vai ser um subdocumento, contendo as chaves city, state e street,
que representam as colunas que nós temos lá na tabela Address. Então, veja agora como é simples você ter um banco de dados com todas essas informações. Se no relacional você precisava de pelo menos 5 tabelas, no MongoDB você precisa apenas de um documento. E lá no relacional você precisaria de joins para ligar cada uma dessas tabelas durante as consultas para obter os dados necessários. Já no MongoDB, como você tem todos os dados dentro de um único documento, você não vai ter a necessidade de utilizar joins. Eu encerro essa aula por aqui e na próxima aula a gente vai trabalhar em algumas consultas baseadas nesse documento que a gente acabou de criar. Então, até lá e obrigado por enquanto.